Vou chamar a missionária Adriana, que vai nos trazer a palavra essa noite, ungida recentemente. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Amém. Vamos orar pela vida dela. Estenda suas mãos aqui para frente. Primeira vez que ela estará ministrando depois de ter sido ungida missionária. Querido e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos entregando, ó Pai amado, esse momento da palavra em tuas mãos. Que a tua serva seja usada pelo Senhor, seja usada pelo teu Espírito Santo, ó Pai, e que a palavra, Senhor, que fluir dos seus lábios, seja a palavra do Senhor esta noite para os nossos corações, que possamos estar atentos, que possamos estar ligados àquilo que o Senhor tem a falar conosco através da tua serva, Pai. Que a presença e a unção do teu Santo Espírito jamais, ó Deus, se afaste deste lugar. Que nós possamos estar aqui orientados por Ti, dirigidos por Ti, Senhor. Que nós possamos estar aqui completamente entregues ao Teu agir e ao agir do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos, da paz do Senhor. Amém. Amém. Ficou bonito, né, missionário? Que o Senhor me ajude, me fortaleça nessa caminhada cada dia mais e mais. Amém. Paula. Os irmãos, sabem o que é aquilo ali? Aquela bolinha ali no dedo da pessoa que está segurando? Oi? Não? Semente de mostarda que ela falou. Isso aí, uma semente de mostarda. Tão pequenininha, né? Esse pacotinho que eu coloquei na mão dos irmãos aí, não tem nem 1 grama aí. De tão pequenininha que ela é, mas nós vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre o grão de mostarda, amém? Então a pastora, ela já orou, então nós vamos fazer a leitura da palavra e depois podemos nos assentar. Então, Mateus 17. Mateus 17, a partir do versículo 14. E quando chegar a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e disse-lhe: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e é de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Só até aqui, pode sentar. Então aqui eu já apresentei para os irmãos ali na tela o grão de mostarda, já apresentei nas mãos dos irmãos também aí, para quem não conhecia, pegar e ver o tamanho que ela é. Alguns pregadores falam dessa mostarda que a nossa fé tem que ser comprada pelo tamanho, mas hoje eu vou falar que não é só pelo tamanho. A gente vai aprender um pouquinho dos benefícios da mostarda também, para a gente ver a nossa fé, como é que ela está. Porque para vivermos no reino dos céus e termos todos os benefícios que Ele nos oferece, é preciso aprender muito sobre Ele. É preciso muito mais de que termos apenas fé. Eu sei que a minha fé em Deus é grande, eu tenho vivido isso, mas eu tenho aprendido também que é muito mais importante, que além da fé, a gente tem que buscar outras coisas também, para que nós possamos herdar esse reino que o Senhor tem preparado para nós cada dia mais e mais. Sabe? Aqui no versículo 17,
A minha Bíblia voltou um pouquinho. Paulo, por favor, versículo 17. E Jesus respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Eles andaram com Jesus, conheceram Jesus, estavam ali lado a lado, mas eles não conseguiram, naquele momento, eles estavam fazendo todos os milagres que Jesus já havia feito. Quando eles se afastaram, que Jesus mandou de 2 em 2 para fazer, eles conseguiram curar, eles conseguiram fazer muitas coisas grandes. Mas quando chegou na hora desse menino, eles não conseguiram, eles não tiveram força. Mas eu vejo aqui que Deus, que Jesus, ele estava mostrando ali para os irmãos muito mais de que só a presença dele é possível para tudo, mas que a gente também tem que fazer as coisas grandes que ele fez. Ele estava mostrando ali, chamou a perversa, não é que era uma presença que eles estavam em pecado, ou que eles não conseguiam, porque eles não acreditavam. Apenas eles tiveram medo. E o medo tem nos impedido de fazer muita coisa, porque a gente às vezes fica privando, nós nos privamos nós mesmos de receber os benefícios de Deus, de Jesus, pelo medo que nós temos de buscar aquilo que o Senhor está nos oferecendo. Porque temos medo do fracasso. Muitas vezes foi o que aconteceu, eu creio que foi o que aconteceu com eles ali. Eles viram até que muita gente ali, aquele pai, pelo que eu já vi a respeito, ele levou aquela criança em muitos lugares. Naqueles tempos o pessoal ainda usava muito a prática da feitiçaria, ainda acreditava muito em outros deuses, como até hoje. Então eu acredito, ele até chegar a Jesus, ele havia levado o filho dele em muitos lugares, para que o filho dele fosse liberto. Eu acredito que já tinha levado na sinagoga também, para ali participar, que orasse, já tinha feito oferenda, sacrifício, já tinha feito muita coisa pelo filho dele, ele não conseguia que o menino se curasse. Então os irmãos ali naquele momento, os discípulos sabiam que aquele pai já havia feito muita coisa pelo filho. E ele então, aquele medo do fracasso, o impediram de conseguir libertar aquele menino também. E aí eles fracassaram. E nós não podemos ter medo. Sabe, eu quando venho aqui em cima, eu ainda fico nervosa, mas eu não posso ter medo daquilo que Deus tem preparado para mim. Eu não posso ter medo do meu chamado, daquilo que o Senhor quer que eu faça na vida, no reino dele. As pessoas que estão ao meu redor, elas precisam do reino de Deus, elas precisam aprender de Jesus, e eu não posso mostrar que o meu fracasso seja o fracasso delas. Eu não posso dizer para elas: eu não consigo, você não consegue. Porque é isso que nós demonstramos para as pessoas quando nós nos aproximamos dela já com a nossa fé diminuída, já com aquele medo assim: eu vou tentar, tá? Mas eu não sei se eu vou conseguir. Não é assim. A pessoa liga para você ou manda uma mensagem pedindo para você orar. Ai, a minha fé é pequena, eu vou orar, vou pedir para minha pastora orar por você porque eu não consigo. Eu vou mandar o seu caso lá para o meu pastor, tá? Porque eu não consigo. Irmã, a minha fé, ela pode não ressuscitar Lázaro, mas ela tem o poder de tirar a pedra. Então, se eu fizer a minha parte, como diz a palavra, faz a tua parte que eu te ajudo. Então, se eu fizer aquilo que é possível para mim, Deus vai fazer o impossível. E nós não podemos ter medo em nenhum momento de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer no reino dele, na palavra dele. Jesus está colocando um grande e um duro desafio que nós temos que servir a ele. E esse desafio, isso é um desafio para nós, porque nós só vamos conseguir chegar ao reino se nós passarmos por essas dificuldades no dia a dia, por essa situação pela qual nós estamos enfrentando no dia a dia. Vai ser o único jeito de vencer. Porque se nós chegarmos, deitarmos como é que eu posso dizer a palavra? Tem hora que ela foge. Eu me preparo, mas tem hora que foge a palavra. Porque se nós chegarmos dizendo que somos fracos, que não conseguimos, nós não vamos mesmo herdar o reino. Quando a pessoa pergunta para você: você tem certeza que você vai para o céu? Você tem que dizer: eu tenho certeza que eu vou para o céu. Porque é isso que a gente está almejando aqui no mundo. Não é o reino de Deus que nós estamos almejando aqui?
Todo tempo é isso que a gente tem buscado, nós temos procurado. Nós temos que ter o quê? Fome. Nós temos que ter fome do Espírito Santo de Deus, temos que ter sede do Espírito Santo de Deus, ter aquela fome espiritual que nos faz buscar a Ele em todo momento, naquilo que está nas nossas dificuldades. É isso que nós temos que ter, a vontade. Nós não temos que vir aqui porque nós temos a obrigação de estar aqui, nós temos que vir porque nós temos fome do Espírito Santo do Senhor. Que assim seja, meu Deus. Há uns dias atrás, eu estava muito triste, porque assim, na minha visão, eu não tinha sido batizada pelo Espírito Santo, porque eu não falava em línguas. Porque eu não falo em línguas. A verdade é essa, eu não falo em línguas. E quando a gente foi para o encontro com Deus, a gente tinha passado antes por uma reunião, e a pastora lá pediu para que nós orássemos em língua, porque nós estávamos entre uma luta, porque a oração em línguas é edificação para o nosso corpo, para nós, né? E eu me afastei, nós estávamos em círculo, eu me afastei uns 2 passos para trás, para que as pessoas não percebessem que eu não estava orando em línguas. Nós estávamos uns 30, 35 pessoas, então para que elas não percebessem que eu não orava em língua, eu tinha vergonha disso, que eu não orava em línguas. E eu saí daqui para o encontro com a convicção, com a certeza que eu ia ser batizada no Espírito Santo, que eu ia falar em línguas. E eu cheguei lá e eu passei os 3 dias e foi feito o apelo, e passei uns 20 minutos, eu orei, eu chorei diante do Senhor e eu voltei sem falar em línguas. E o inimigo tentou usar essa minha tristeza contra mim. Ele disse que o Espírito Santo não habitava em mim. O inimigo falou, ele mentiu para mim, ele disse que eu tinha sido rejeitada pelo Senhor. Eu não falava em línguas, eu era rejeitada. E eu tive vontade até de desistir de ir para o Rio de Janeiro. Eu falava assim, não posso ser ungida missionária se eu nem sequer falo em línguas. Sabe assim, o inimigo, e eu passei uma noite, eu deitada, eu virava para um lado, eu virava para o outro, e eu não conseguia dormir com aqueles pensamentos de rejeição, que o Senhor havia me rejeitado. E eu me levantei, eu comecei a ler a Bíblia. Eu procurei primeiramente no celular, porque eu tenho dificuldade para guardar versículos, a pastora sabe, por mais que eu leio, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo guardar. E eu procurei na internet versículos que falavam sobre o Espírito Santo, e eu li 1 Coríntios 14 inteiro, e ali o Senhor falou comigo que Ele não tinha me rejeitado. Não adiantava eu falar em línguas na igreja se os irmãos não entendessem o que eu falava. A falar em línguas é edificação para mim, mas tem que também falar em línguas na igreja, durante a oração também, tem que ter intérprete para que seja benefício para a igreja. E eu comecei, aquilo foi indo, e ainda mesmo com aquela leitura, eu ainda não conseguia assimilar que aquilo realmente era verdade, que eu tinha o Espírito Santo de Deus. E eu comecei a orar, buscar o Senhor sobre aquela situação, sabe? E eu fiquei a madrugada toda, e quando amanheceu o dia, eu tinha certeza. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus está comigo. Amém. O fato de eu não falar em línguas não me torna menor no reino de Deus. Glória a Deus. Que assim O fato de eu não falar em línguas não quer dizer que o Espírito Santo de Deus não está comigo, que Ele não cuida de mim, que Ele não ouve as minhas orações. Ele não está me dirigindo todos os dias, que Ele não guarda os meus caminhos, que Ele não me dá livramento. Tem muitas coisas para ser feitas dentro da igreja do Senhor. E eu não preciso falar em línguas para estar fazendo o trabalho do Senhor aqui. Glória a Deus. Eu demorei para entender isso, porque eu já tenho mais de 20 anos de convertida. E falar em línguas para mim sempre foi um grande obstáculo. Sabe? Sempre me deu aquele medo de que os irmãos iriam me rejeitar se soubessem que eu não falo em línguas. Nem com a minha pastora eu não falava, creio que ela já tivesse percebido, mas eu nunca falei para ela, nunca pedi para ela para orar nesse sentido. Eu sempre me tive retida ali naquele problema de que eu não falava em línguas. E hoje eu consigo encarar isso muito bem. Entender que se for para eu falar em línguas, vai ser no momento de Deus e não no momento. Buscar, eu busco, e eu sei que haverá um momento que que eu vou falar língua. Se não houver também, é Deus quem sabe no que Ele quer me usar aqui na casa dele, como Ele quer me usar. É o Senhor que sabe. Eu não posso colocar que isso seja um empecilho na palavra de Deus. Eu não posso colocar isso como um empecilho na minha vida para fazer o trabalho de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 18 e 19. E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou.
Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? O poder do reino, ela não é convertida no que nós podemos fazer, apenas no que nós podemos. Eles não puderam. Tem coisas que não é só a gente chegar e orar. Tem coisas que é muito mais do que uma oração. Tem coisas que é necessário uma fé grande. Quando o Senhor ele fala, vou voltar aqui. A Bíblia ela é muito mais do que o que a gente vê, o que a gente lê. É preciso a gente entender o que a gente está lendo. Às vezes nós queremos fazer as coisas de acordo da nossa maneira. As pessoas no mundo hoje, elas estão vendo assim, mas porque a Bíblia, ela está muito, ultrapassada, precisa de uma mudança, precisa ser diferente, não é assim também, as coisas não podem ser assim. A Bíblia não pode mudar, o que tem que mudar somos nós, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Agir de acordo com a palavra. Ali eles foram orar pelo menino, eles não conseguiram. Mas por que eles não conseguiram? Eles não tinham fé? Eles não acreditavam em Deus? Eles não estavam com Jesus? Eles estavam sim. Mas na visão deles, aquilo que eu falei antes, eles estavam com medo, estavam com fracasso. O versículo 20, agora vamos ver o 20. Cadê da cara? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O grão de mostarda, como os irmãos veem, ele é bem pequeno. Embora algumas traduções ela fala do tamanho do grão de mostarda, aqui fala como. A minha tradução fala como, e eu acho que essa para mim é a verdade. Eu já procurei outras traduções também, e só em uma que eu vi o tamanho. O grão de mostarda pequeno, mas ele tem o grão, e a folha da mostarda contém cálcio, zinco, potássio, vitamina A, vitamina E, vitamina C e vitamina K. Tudo isso nessa sementinha. Então a nossa fé, ela tem que ser assim. Tem que ser cheia de fé, de potássio, de vitamina. Assim seja. Tem que ter qualidade, tem que ter conteúdo, tem que ter coisa boa. Pequena, mas boa. É assim que a sua fé tem que ser, irmão. Aí eu falo para você, se eu pegar uma sementinha dessa e colocar todos os dias na minha boca para eu consumir, ela vai me dar esses benefícios que está tendo aqui? Apenas uma sementinha dessa? Não. Isso aí vai ser uma coisa de longo prazo. Você vai morrer e não vai ver os benefícios dela na sua vida. Porque é uma só. Agora, se você juntar várias, que nem esse pacotinho que eu coloquei aí, que é a Paula, a Marina, a minha Estela, a irmã Zé, a irmã Pastora, todo mundo junto. Aí a gente faz grande coisa. Amém. Aí a gente não vai falar para esse monte, sai daqui e vai para acolá, não. A gente vai derrubar esse monte. Amém. Quando a gente cruzar o caminho, a gente vai voltar, tiver que passar ele de novo, o monte não vai estar lá mais para você ordenar para que ele saia. Se nós juntarmos a nossa fé, todas nós unidas. Então essa história de que na minha casa Deus me ouve, essa história de que aonde eu estiver Deus me ouve, Ele ouve. Mas a palavra também diz que onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Então esteja junto na igreja, venha buscar ao Senhor, esteja orando com Ele, fortalecendo a sua fé. É assim que a gente tem que estar, com uma fé cheia de conteúdo, mas unida com a fé da outra irmã, para que os dois juntos possam fazer uma grande coisa na sua vida. Que assim seja. Aí você fala assim: ai, mãe, ainda bem que você está falando que a mostarda tem tudo isso, porque quando eu como um cachorro quente, eu coloco ele com vontade. Aí como eu despejo mostarda no meu cachorro quente, no meu lanche. Errado. A mostarda, ela tem tudo isso pura assim, a semente.
Porque quando ela vira esse molho, ela foi geneticamente modificada e está cheia de porcaria. Verdade. E como é que está a sua fé? Ela está geneticamente modificada ou ela está boa para consumo? Esse molho de mostarda, ele faz mal para a pele. Eu anotei aqui. Ele prejudica muito a saúde depois. Eu fiz a anotação aqui. Para os olhos, para os pulmões, para o intestino e muitas outras coisas. Porque ele tem muito açúcar, muito sal, muitos produtos químicos como conservante. É assim que está esse molho. E como que está a minha fé, a sua fé? Ela está pura? Está assim como essa semente? É assim que a nossa fé tem que ser, pura, não geneticamente modificada. A nossa fé tem que estar cheia de cálcio, tem que estar cheia de potássio, tem que estar cheia de vitamina A, B, C, D, todas as vitaminas, para que o irmão que esteja lá do lado, a pessoa que está lá, o seu vizinho que não conhece Jesus, ela olhe para você e ela queira ser igual a você, ela queira ter o Jesus que você tem. A gente não pode invejar aquela pessoa que tem uma vida ruim, que você olha, acha que ela está linda, maravilhosa, que ela é feliz porque ela tem um carro do ano, uma casa boa, porque o marido dela tem um bom emprego. Mas se você for conversar com ela, você vai ver que ela está derrotada, que ela é infeliz. Você olha no olho da pessoa e você vê aquela pessoa triste. Então a gente tem que mostrar o quê? Eu sou uma pessoa feliz em Cristo. E você tem que passar essa felicidade para aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que trabalha com você, aquele jovem que estuda com você, aquele jovem às vezes na escola que está com dificuldade em casa, acaba tendo dificuldade na escola também. É uma criança que fica fazendo bullying com as outras crianças. Aí você vai examinar a vida dele, ele sofre em casa, chega na escola, é aquela maneira que ele tem de esbravejar aquilo que está dentro dele. Então vamos entender também. Justifica? Não justifica. Porém, orar pelaquela pessoa, tentar ser amigo dele, pode melhorar muito, pode ajudar muito. Olhar só o lado ruim da pessoa não vai ajudar ela. O que vai ajudar é você procurar ajudar, é levar a palavra de Deus para ela, é orar por ela. Ontem teve uma festa de aniversário do meu prédio, do meu neto, e eu não fui convidada para essa festa. E eu orei, só posso orar pela vida deles. A única coisa que eu posso fazer é orar pela vida deles, para que esse orgulho não tome mais a vida dela daquela maneira, nem a vida do meu filho, que o meu filho também é culpado, porque é o orgulho dos dois que está botando inimizade, assim que está colocando o menino fora da família. Então o que eu tenho que fazer? Orar. A ação dela justifica? Não justifica. Porém, a minha situação é só orar por eles, é levar a palavra para eles. É isso que eu posso estar fazendo. É orar pelo meu neto, é orar pela mãe dele, é orar pelo padrasto dele, por toda a família dele ali, da outra parte, como eu oro pelo meu filho. É isso que a gente tem que fazer. Está buscando levar a palavra para aquelas pessoas, mesmo aquelas que nos prejudicam. A gente tem que estar levando essa palavra para eles. O versículo 21. Mas estas castas de demônios não se expulsam senão pela oração e pelo jejum. Então a fé sozinha, ela não faz efeito. Ela precisa do jejum e da oração. Quanto a gente tem orado, quanto a gente tem jejuado. Eu não consigo jejuar muito. Tira aquilo que você gosta, você ama chocolate, tira só o chocolate por um período, porque você tem problema de saúde, não pode ficar muito tempo sem comer. Corta um refrigerante, corta uma coisa que você gosta. Vê o jejum de Daniel. Ele se privou de toda aquela mesa farta. Ele quis só legumes. Foi a maneira dele adorar ao Senhor ali naquele momento, dele jejuar ao Senhor. Ele não podia ficar totalmente sem comer, porque ele tinha que mostrar também para o rei que ele não precisava se fartar daquela mesa para ele ser saudável. A oração, vamos orar de manhã, vamos agradecer a Deus, pedir a Deus para a gente ser uma pessoa melhor, perguntar para Deus o que eu posso fazer, Senhor, para ser uma pessoa melhor no teu reino, para melhorar, para fazer coisas melhores na tua casa. Vamos buscar do Senhor, é o que a gente precisa. Sabe, quando eu estava lendo aqui, pesquisando sobre a sementinha de mostarda, eu li que tomar chá de mostarda com canela e erva doce é bom para os ossos. Então, fé, mostarda, canela, jejum, erva doce e oração. Vamos botar os três juntos e vamos fazer um chazinho para melhorar essa dor nos ossos?
Glória a Deus. Vamos melhorar tudo na nossa vida, amém? É isso que a gente tem que buscar. Se vai fazer efeito, eu não sei, foi o que eu li. Mas eu sei que o jejum, a oração e a fé junto vai. Amém. Vamos quebrar essas cadeias que estão na nossa vida. Não vamos querer modificar a Bíblia. Querer achar que ela está ultrapassada. Ouvir aquelas pessoas que estão próximas a nós. Ai, mano, não tem problema não, você está entre família. Pode, se você ficar bêbado e fazer um vexame, você está só entre família. Não. Sabe? No trabalho, sentar na mesa, falar piadinha, o pessoal ficar rindo. Ah, só tá entre a gente aqui, ninguém fora está vendo. Deus está vendo tudo. Não tem essa que você está só entre família, você está só entre os colegas do trabalho. Qualquer coisa que você fizer, Deus está vendo. Sabe? Você tem que ser exemplo onde você estiver. Então vamos mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Vamos botar a nossa fé em ação. Vamos colocar esse conteúdo da nossa fé para os nossos irmãos, amém? É isso que a gente precisa. Tá? Essa moçadinha aí pode fazer um chazinho, pode botar no carne, fica uma delícia na carne. Essa aí, maceta ela com alho, põe na carne, fica boa essa sementinha aí, tá? Amém, irmãos? Sabe? Então, é muito importante isso, a gente está buscando ao Senhor cada dia mais e mais na nossa vida, sentir a presença dEle conosco, sentir o poder dEle, estar presente, procurar aquilo que a gente tem para fazer no reino dEle, amém? Amém. Graças a Deus por isso. Glória a Deus.